Apesar de ser bastante controverso, o governo de Jânio Quadros deixou um importante legado. Eu estou falando da política externa independente. Eu sou o Marcos Faber e você está conectado ao História Livre. A política externa independente, também conhecida pela sigla PEI, foi, como sugere o nome, uma política externa. Ela foi posta em prática pelo governo brasileiro durante a Guerra Fria. Esta política buscava dar autonomia ao país frente aos blocos econômicos da época. Lembre-se que durante a Guerra Fria existiam dois blocos econômicos: os capitalistas, especialmente os membros da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos, e os comunistas, membros do Pacto de Varsóvia, que eram capitaneados pela União Soviética. Sendo assim, Estados Unidos e União Soviética disputavam zonas de influência político-econômicas entre os países que não eram membros de nenhum dos dois blocos. Na América Latina, a grande maioria dos países alinhava-se automaticamente aos Estados Unidos, o que obrigava estas nações a seguirem as medidas externas que os estadunidenses determinavam. Porém, no Brasil, o governo Getúlio Vargas adotou, a partir de 1951, uma política externa na qual chamou de barganha nacionalista pragmática. Esta barganha visava redefinir os laços de dependência com os Estados Unidos, de forma a obter maior apoio ao desenvolvimento industrial brasileiro. Porém, a falta de uma resposta positiva por parte dos vizinhos do Norte convenceu as lideranças brasileiras da época da necessidade de ampliar os laços internacionais do Brasil. Fazia-se necessário atuar num plano mundial, escapando à dependência estadunidense, o que também permitia a ampliação da própria barganha com aquele país. Mas foi somente quando Jânio Quadros assumiu a presidência do Brasil em 1961 que uma política externa mais ousada foi colocada em prática, a PEI, ou Política Externa Independente. As principais definições desta política externa eram o desarmamento das nações, a luta pela paz mundial, a autodeterminação dos povos, inclusive defendendo a não intervenção em outras nações, a ampliação do mercado externo brasileiro, tanto com capitalistas quanto com comunistas, e o apoio à descolonização dos países africanos. Assim, a autonomia criada pela política externa independente garantia ao Brasil um poder de barganha com os dois blocos, OTAN e Varsóvia, pois possibilitava ao país negociar tanto com países capitalistas quanto com os comunistas. Por esse motivo, durante o governo Jânio Quadros, o Brasil manteve aberto o diálogo com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, iniciou uma série de medidas de aproximação com Cuba. Nesta época, Che Guevara foi recebido em Brasília, onde foi condecorado com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Também aproximou-se da China. Quando Jânio renunciou à presidência, seu vice, João Goulart, estava em uma visita diplomática naquele país. E também se aproximou da União Soviética. Após a renúncia de Jânio, João Goulart manteve a PEI na ativa, e mesmo após o golpe civil-militar de 1964, a política externa independente manteve influência na política externa do país. Quando foi empossado presidente em 2003, o estadista Luiz Inácio Lula da Silva iniciou uma série de políticas externas que se assemelharam à PEI. Por exemplo, a aproximação do país com os vizinhos Venezuela e Bolívia, assim como os acordos econômicos com países africanos e principalmente com a China e o Irã. Porém, sem deixar de ter íntimas relações com os Estados Unidos e a União Europeia. A nova política externa independente manteve-se como a norteadora das relações internacionais do país durante todo o governo petista. Por enquanto era isso. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e até breve!